Graça e paz, seja bem-vindo a mais um vídeo da Coluna Rema. Que desde já o Senhor possa falar com você, que seu coração possa ser ministrado por essa ministração. Amém? O nosso tema de hoje é Reconhecendo a Voz de Deus. E nós iremos usar a história de Samuel. Então vai ser em 1 Samuel 3. Vou ler por inteiro para a gente entender melhor a história. Fala assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começaram a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Então ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, ele disse a Samuel: Vai deitar-se. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor, e ali estava, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Até aqui. Então, essa passagem é bem conhecida de quando o Senhor fala com Samuel. Primeiro ponto que a gente pode aprender, que o Senhor veio ministrando comigo, é que o Senhor nos conhece pelo nome. O Senhor, Ele nos chama pelo nosso nome. Ele chamou Samuel pelo nome dele. O Senhor nos conhece. E Ele sempre vai nos chamar pelo nosso nome, individualmente. Porém, como a gente viu, no decorrer da palavra, o Senhor chamou Samuel. O Senhor chamou ele 4 vezes no decorrer da palavra. Mas só na 4ª vez que Samuel, então, ouviu a voz de Deus. No versículo 7, fala que Samuel não conhecia o Senhor. Samuel não conhecia o Senhor. Então ele não reconheceu a voz de Deus. Como que ele iria reconhecer a voz de alguém que ele não tinha conhecimento? Que ele nunca teve contato? Eu fiquei imaginando no exemplo de uma criança. Quando os pais chamam, a criança automaticamente sabe para onde olhar, sabe para onde ir. Por quê? A criança reconhece a voz de seus pais. Se um estranho chamar o nome da criança, muito provavelmente a criança não vai dar bola. Isso é automático, porque é reconhecimento da voz de quem está chamando. Então Samuel mostra, bem no comecinho da história, que ele não conhecia o Senhor. Mas, mesmo ele ainda não tendo reconhecido a voz do Senhor, o Senhor continuou a chamar por ele. O Senhor continuou a chamar pelo nome de Samuel, porque o Senhor tinha um propósito. Ele queria que Samuel reconhecesse a voz dele. Tremendo, não? E tudo bem, né? Aqui como a gente leu, Samuel então, ele não sabia que era o Senhor que estava chamando ele, então ele só estava quem ali com ele? Eli, o sacerdote Eli. Então ele ia correndo lá para Eli e falava: Pois não, estou aqui. E Eli falava: Mas não te chamei. Mas existe um ponto que nós podemos aprender hiper importante com Samuel. Por mais que ele ia até Eli, falava que ele estava ali, quando Eli entende que era o Senhor que estava falando com ele, ele dá uma orientação para ele.
olha, meu filho, quando alguém te chamar novamente, fala. Pode falar, eu estou ouvindo. E Samuel foi obediente a ele. A obediência de Samuel, o coração obediente de Samuel, fez com que ele pudesse reconhecer a voz de Deus. Porque na quarta vez, depois da instrução de Eli, quando o Senhor o chamou novamente pelo nome, ele falou: fala, eu estou aqui, eu estou ouvindo. A obediência de Samuel fez com que ele pudesse ter um encontro com o Senhor, com a voz de Deus. Fez com que ele se posicionasse e eu reconhecesse a voz de Deus. Eu creio que no momento, nessa quarta vez, quando ele ouve novamente, as escamas dos ouvidos dele caíram e ele verdadeiramente reconheceu a voz de Deus. Porque depois que ele fala isso, além de ser obediente, isso posicionou ele para ouvir a voz de Deus. E quando ele fala Senhor, né, estou te ouvindo, o Senhor dá toda uma profecia para ele. Então, depois a palavra continua falando que aí ele fica acordado. No dia seguinte, ele pergunta para ele que Deus falou. E aí, novamente, Samuel foi obediente e contou toda a profecia. Era uma profecia contra a casa de Eli. E Samuel seguiu, falou tudo que o Senhor tinha falado para ele. Novamente, ele foi obediente. E na palavra diz que o Senhor fez com que Samuel fosse o portador da voz de Deus para Israel naquela época. Mas isso porque ele reconheceu a voz de Deus e ele foi obediente. Obediente de entregar o que foi falado e obediente o seu posicionamento. E só depois que ele ouviu a voz, a única voz que era de Deus, que o Senhor pôde começar a cumprir o seu plano perfeito. Porque, como eu falei, a palavra diz no versículo 21, fala assim, ó: continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestou ali a Samuel. Significa que a primeira vez que o Senhor teve um encontro com Samuel, de fazer com que Samuel ouvisse a sua voz, fez com que Samuel entrasse num novo tempo. Fez com que Samuel se tornasse realmente um profeta do Senhor. E ali as experiências começaram. Depois dessa experiência, né, o profeta Samuel começou a ter outra experiência e ele foi um grande profeta na palavra. Mas tudo começou da onde? Ouvir a voz de Deus. Discernir a voz de Deus. E aí a pergunta que o Senhor fez para mim foi: que voz você tem ouvido? Eu estou chamando pelo teu nome. Você tem ouvido a minha voz? Porque o mundo vai gritar várias vozes para nós, vai falar várias coisas, mas o Senhor ainda está chamando pelo teu nome. Porque Ele quer que a gente ouça somente a voz dEle para seguir o que Ele tem para nós, para seguir o plano perfeito dEle para nós. Mas a gente precisa fazer igual Samuel, ouvir a voz dele e falar: Senhor, pode falar, eu estou aqui. Que vozes você tem ouvido? Aquilo que você tem ouvido vai ser aquilo que você vai seguir. Se você está ouvindo o mundo, você vai seguir o mundo. Se você está ouvindo a voz de Deus, você vai seguir a direção de Deus. Nós precisamos ter discernimento e buscar ouvir a voz de Deus. O primeiro encontro com o Senhor, né, que Samuel teve, fez com que ele aprendesse a discernir a voz do Senhor. E dali para frente, ele somente seguiu a voz do Senhor. E o Senhor me trouxe à memória a palavra que está lá em João 10, que Jesus está falando sobre o bom pastor. E eu queria ler o versículo 3 e 4 para vocês e o 14, que fala assim: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz,
Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante dele, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. O 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E o Senhor me trouxe à memória essa palavra, porque Deus é o nosso bom pastor, Jesus é o nosso bom pastor, nós somos as ovelhas. E aqui na palavra diz que só quem entra pela porta do aprisco, né, que é o lugar onde as ovelhas ficam, é o bom pastor, é o pastor de ovelhas. É quem elas realmente têm que seguir. Quem entra pelo outro lugar do aprisco são os ladrões. Então o Senhor trouxe para mim de que Deus, a voz dele é quem está nos guiando. As outras vozes vão tentar entrar pelos outros lugares do nosso aprisco. E aqui fala que as ovelhas o conhecem. Ele conduz as ovelhas e elas reconhecem a sua voz. 3 pontos que o Senhor falou comigo. De que, ele chama-as pelo nome. No 3 está falando, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Olha que coisa. O Senhor chamou o nome de Samuel. Aqui novamente, no Novo Testamento, Jesus está falando que ele chama as ovelhas dele pelo nome. Ele nos chama pelos nomes. Então o Senhor está nos chamando, está chamando o meu nome, está chamando o seu nome. Elas o reconhecem, as suas ovelhas o reconhecem. Só quem reconhece é quem tem relacionamento, é quem está buscando intimidade. Como eu falei, uma criança só reconhece a voz de seus pais porque ela tem contato, porque ela tem um relacionamento diário. Então, elas reconhecem a voz do seu pastor. E terceiro, ele as guia. Aqui fala que então ele vai à frente guiando as suas ovelhas. Essa palavra se encaixa perfeitamente com a palavra de Samuel. Ele chamou Samuel pelo seu nome. Ele o reconheceu na 4ª vez, quando ele foi obediente. As escamas dos seus ouvidos caíram e ele reconheceu, teve seu primeiro encontro com a voz do Senhor. E o Senhor o guiou. O guiou naquele momento dele receber ali a profecia contra a casa de Eli. E dali por diante continuou a guiar para a obra que o Senhor tinha através da vida de Samuel. E hoje o Senhor quer isso de nós. Que a gente reconheça a voz do bom pastor. O Senhor chamou 4 vezes o nome de Samuel. 3, Samuel não reconheceu. Samuel foi para outra pessoa de vez de ir para Deus. E eu te pergunto, quantas vezes o Senhor não está chamando a sua voz? Não está chamando o seu nome? Não está chamando você e você não está reconhecendo? Quantas vezes ele está ali falando, Carol, Carol, e ele só está esperando a gente falar, fala, meu Deus, eu estou te ouvindo. Os nossos ouvidos precisam ser destampados para a voz do Senhor, mas isso só vai acontecer com relacionamento, com intimidade, assim como a gente já tem falado em outros remas, em outras ministrações. Samuel só reconheceu a voz do Senhor e viveu o propósito do Senhor para a vida dele, depois dele ser obediente e se posicionar e entender que a voz não era do Eli, a voz era de Deus. Hoje o Senhor está nos convidando a ouvir a voz dele e a reconhecer a sua voz. A gente reconhecendo a voz do Senhor, o que ele tem chamado, o que ele tem falado para nós seremos guiados por ele. Nós seremos suas ovelhas. Amém? Então, que o Senhor possa nos ajudar a ouvir a voz dele e a reconhecer a sua voz em todos os momentos. Para quando ele nos chamar pelo seu nome, você possa falar igual Samuel. Fala, Senhor, eu estou te ouvindo. Amém. Pai, em tua presença nos colocamos e te agradecemos pela sua palavra, que é tão viva e eficaz em nós. Pai, eu oro para que nossos ouvidos possam cair todas as escamas que nos impedem de ouvir a tua voz,
que nos impede de vivermos o Teu plano perfeito, que nos impede de seguir o Senhor. Pai, nos instrua a nos posicionar, a reconhecermos somente a Tua voz, que nós possamos seguir a Tua voz e não a voz do mundo, para que então possamos viver o Teu plano perfeito para nós, como servos, como filhos, como ovelhas do Senhor. Tu és o nosso bom pastor. Se a palavra diz que o Senhor conhece suas ovelhas e elas o reconhecem, que isso seja verdade em nossa vida, para que nós possamos ser guiados e Te seguir em todo lugar, Pai. Nos ajude a ouvir Sua voz e somente a Sua voz. Nos ajude, Pai, a Te reconhecer e a viver o que o Senhor tem para nós. Que as escamas dos nossos ouvidos possam cair por terra e que nós possamos viver um novo nível com a Sua intimidade, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço, Pai, que essa palavra continue a falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Espero que eu possa ter sido compreensível para vocês e que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Um beijo. Até mais.